Fala galera, estamos de volta aqui com o nosso Teoria para o Enem. Eu sou o professor Bruno Rinaldi e hoje a gente vai estar falando sobre o movimento uniformemente variado. O movimento variado é diferente do movimento uniforme. Normalmente o pessoal confunde, poxa Rinaldi, eu já estudei movimento uniforme, agora tem que estudar uniformemente variado. É muito diferente, tá? O nome pode até parecer, mas são movimentos muito diferentes. O movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda. O movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade muda e ela muda sempre em doses iguais. Vamos dar uma olhadinha ali. Movimento uniformemente variado. Também é conhecido como MUV. É diferente do MRU. Alguns livros também chamam de MRUV. Alguns autores falam que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Basicamente, o que eu quero que você se ligue é: o movimento é uniforme ou é variado? Então, essa palavra é o que importa. Variado significa que a velocidade muda. Uniforme significa que a velocidade não muda. Ah, Rinaldi, mas ali está uniformemente variado. A última palavra é o que importa. Variado. Esse uniformemente variado é para falar que a variação é constante. Mas o que eu quero que você identifique é isso. O movimento é uniforme ou é variado? Se ele for retilíneo uniforme, a velocidade não muda. Se ele for circular uniforme, a velocidade não muda. Se ele for um movimento esquisito uniforme, a velocidade também não muda, beleza? Agora, se o movimento for variado, aí o valor da velocidade vai mudar. Tranquilo? Então, essa é a principal forma de identificar qual é o tipo de movimento. A velocidade muda ou a velocidade não muda. Se o valor da velocidade estiver mudando, a gente está falando de um movimento variado. E nesse caso, uniformemente variado, porque a velocidade muda em doses iguais. Ah, que? Por exemplo, eu estou andando a 50 km por hora e começo a acelerar. Só que eu acelero sempre igual. Então eu estava a 50, fui para 55. 55 para 60. 60 para 65. 70, 75, 80. Eu estou aumentando de 5 em 5. Então, a minha velocidade aumenta em doses iguais, em taxa constante, ou seja, a aceleração é constante. Ah, mas Rinaldi, o que é aceleração? Então, vamos lá. Acelerar, isso daqui, significa mudar a velocidade. Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Ah, que é? Taxa de variação é quanto que muda em função do tempo. Então, é uma taxa de variação temporal, tem a ver com o tempo, da velocidade. Então, acelerar significa mudar a velocidade. Então, você está andando a 80 km por hora e passou para 90. Então, você acelerou em um determinado tempo, tá? Mudou essa velocidade em um determinado tempo. Ah, Rinaldi, se eu tiver 80 km por hora e passar para 70, eu também acelerei, então. Você também acelerou. Não, mas na verdade eu freiei. Isso, nesse caso, é uma aceleração negativa, que está diminuindo o valor da velocidade, mas é uma aceleração. Ah, entendi. Então acelerar é mudar a velocidade, independente de para cima ou para baixo. É isso. A aceleração, se aumentar a velocidade num referencial regular, que a gente bota o movimento a favor do positivo, a aceleração positiva vai aumentar a velocidade e a aceleração negativa vai diminuir a velocidade. Beleza? Existem algumas exceções, depois a gente vai ver melhor. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessa situação. Repara que essa bolinha que eu desenhei, ela está percorrendo espaços, mas ela não está percorrendo espaços iguais. No primeiro segundo, ela percorre 2 metros, tá? Vamos supor que essa medida aqui do espaço seja em metros. Então, no primeiro momento ela percorreu 2 metros, no segundo momento ela não percorreu mais 2 metros, ela percorreu de 2 para o 8. Então aqui ela andou 2, aqui ela andou 6. Agora, do 8 para o 18, aqui ela andou 10. Do 18 para o 32, aqui ela andou de 18 para 32, ela andou quanto? 14. Você está vendo que ela está andando espaços cada vez maiores? Por que isso está acontecendo? Porque a velocidade está aumentando. Então vamos supor que ele começou parado, mas depois ele foi ganhando velocidade. Então aqui você tinha uma velocidade, aqui você tem outra velocidade e a velocidade vai aumentando
cada vez mais. Por isso esse movimento é chamado de variado, em que a velocidade vai aumentando. Beleza? Agora você pode estar me perguntando assim, poxa, Reinaldo, mas como é que eu vou saber a posição certa? 2, 8, 18, 32, não tem uma lógica. Qual é a próxima? Pois é. Agora, para a gente poder descobrir qual vai ser o próximo número aqui, eu tenho que usar uma das equações que eu estou te apresentando. Sabe aqueles joguinhos que aparecem de vez em quando no Instagram, né? Qual é o próximo número? A lógica aqui é essa, tá? Então, eu tenho que usar uma dessas equações, que são chamadas de equações do movimento uniformemente variado. Existem as equações horárias. O que tem a ver o nome da equação ser chamada de horária? É horária porque tem tempo. Então, aqui é com tempo. Então, nessas duas equações, vai ter a letra T. E esse T significa, obviamente, tempo. Tá? Então, aqui esse T aqui, todos eles significam tempo. E existe a equação de Torricelli. Essa daqui é sem tempo. Pode olhar que nessa equação não tem a letra T. Ou seja, se você vai fazer uma questão que te dá o tempo ou te pede o tempo de um movimento, você precisa usar uma das equações horárias. Agora, se você vai fazer uma questão que o cara não menciona, nem pede tempo, né, aí você vai usar a equação de Torricelli. Poxa, Reinaldo, mas eu tenho que decorar as 3 equações aí? Tem. Aqui, as equações horárias, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, é uma equação que te dá medo, né? Você olha, nossa, essa equação é enorme, mas ela é muito parecida com a do movimento uniforme, que você já deve ter estudado. Movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Ele só não tem o termo AT2 sobre 2, que é o termo da aceleração. O que faz todo sentido, porque o movimento uniforme, a velocidade não muda, portanto, não tem aceleração. Então é praticamente a mesma equação. S é igual a S0 mais VT no movimento uniforme. E S é igual a S0 mais V0T, AT2 sobre 2. Tem mais esse termo aqui, no movimento variado. O S é a posição, S0 é a posição inicial, 0 de começo, V0 velocidade inicial, T tempo e A de aceleração. As letras têm sempre o mesmo significado. Aqui embaixo, por exemplo, V, velocidade, V0, velocidade inicial, A, aceleração, T, tempo, mesma coisa. Beleza? Quando você vai usar cada uma das equações? Aí depende do que o cara está te pedindo. Por exemplo, eu vou usar uma equação aqui para descobrir a aceleração dessa situação aqui que eu estou te falando. Então, eu vou perguntar qual a aceleração nesse movimento aqui. Então, para descobrir a aceleração, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu quero A, beleza? O que eu tenho? Eu tenho o S. E também tenho os tempos, tá? Aqui é o tempo 0, ele começa certinho, ó. 0, 1, 2, 3 e 4. Isso é o tempo em segundos. Beleza? Então eu já tenho o espaço, S, e já tenho o tempo, T. Se eu tenho S e T, eu vou usar a primeira equação, que é a que tem S e T. Beleza? Então vamos escrever essa equação. S é igual ao S0, da onde ele sai, que é 0, mais a velocidade inicial, que eu já estou te dizendo que é 0, porque ele saiu do repouso. Então ele começa aqui sem velocidade inicial. Então o V0, esse V0 aqui, vale 0. O tempo é T, a aceleração eu não sei, repito, o tempo T ao quadrado aqui sobre 2. Então, praticamente eu não consegui escrever nada da equação, porque eu ainda não sei a aceleração, beleza? Mas agora vamos usar um tempo qualquer aqui. Eu vou usar o tempo 1, tá? No tempo 1, a posição dele é 2. Eu poderia usar o tempo 2, o tempo 3, qualquer um que eu quisesse. Vou usar o primeiro, que é mais fácil. Então, no tempo 1, quando o tempo vale 1, a posição dele é 2. Então fica 2 é igual a 0 mais 0 vezes 1, que vai dar 0 mesmo. E aqui, A vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então isso aqui tudo dá 0. Vai ficar assim, 2
é igual a vezes 1 ao quadrado é 1, dividido por 2. E aí esse 2 vem para cá. 2 vezes 2 dá 4. E aí eu acabei de descobrir o valor da aceleração. Está aí, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, qual a aceleração? Eu já tinha o espaço, já tinha o tempo, a velocidade inicial, coloquei nessa equação e descobri a aceleração. Tranquilo? Agora eu também posso te perguntar qual é a velocidade do cara no tempo 4. Então, qual a velocidade em 4 segundos? Então, como é que eu vou descobrir a velocidade no tempo 4? De novo, ele agora está falando de velocidade e te deu um tempo. Então, eu vou usar a equação de baixo. Velocidade e tempo. Beleza? Vamos lá. V igual a V0 mais AT. Me ajuda. V é a velocidade que eu quero. O V0 é a velocidade que ele começa, que eu disse para vocês que era 0. Mais a aceleração, que a gente acabou de descobrir que é 4, vezes o tempo, que ele pediu 4 também. Ou seja, a velocidade no tempo 4 é de 16, né? 4 vezes 4, 16 metros por segundo. Tá aí. Essa é a velocidade no tempo 4. Rinaldi, tranquilo, então eu entendi. Se ele pede espaço e tempo, eu uso essa primeira equação. Se ele pede velocidade e tempo, eu uso a segunda equação. É isso? É isso. E a terceira equação, quando eu uso? Equação de Torricelli você usa quando ele não fala de tempo. Por exemplo, ele fala assim, um carro está andando a 80 km por hora e vê uma velhinha atravessando a rua. Não vai atropelar, velhinha. Então eu vou ter que frear. Se ele tem 50 metros para frear e parar o carro, qual a aceleração que ele deve ter? Falou de tempo? Não. Ele falou de velocidade, falou de espaço, perguntou de aceleração, mas não falou de tempo. E aí você usa essa equação aqui. Deu para entender, galera? Então, resumindo, movimento variado, uniformemente variado, é aquele que tem aceleração, e no caso do uniformemente variado, a aceleração constante, ou seja, ele muda a velocidade em doses iguais. Pode aumentar ou diminuir, pode acelerar ou frear, mas ele está mudando a velocidade. Nesse caso, eu tenho 3 equações que eu posso utilizar. Essas duas, que são as equações horárias do espaço e da velocidade, ou a equação de Torricelli, que não tem tempo, e por isso não é uma equação horária. Tranquilo? E aí vai depender do que ele está falando na questão para você poder saber qual é a equação que você vai utilizar. Vamos dar uma olhada no exemplo ali. Ó. Essa questão número 1 que a gente está trazendo para vocês é uma questão que fala assim: um ciclista movimenta sua bicicleta partindo do repouso. Primeiro ponto importante, partir do repouso. Velocidade inicial 0. Ele parte da velocidade 0, ele estava parado, repouso, beleza? Repouso, eu estava dormindo? Não, não é isso, porque estava parado. Mantendo uma aceleração constante, de valor médio igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e depois de 7 segundos ele atinge uma velocidade igual a... Então eu quero saber qual é a velocidade dele depois de 7 segundos. Então vamos lá? Pega os dados aqui da questão. Nessa questão número 1, então, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial 0, porque ele parte do repouso, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, e num tempo de 7 segundos, eu quero descobrir qual a sua velocidade. Beleza? Ficou fácil. Repara. Eu tenho V0, tenho A e tenho T, e quero V. Qual dessas equações que eu vou utilizar? V0 AT. Perfeito. Vamos usar a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. E aí como é que vai ficar? A velocidade V é igual a 0 mais 2 vezes 7, ou seja, velocidade de 14 metros por segundo. Beleza? 14 metros por segundo, vamos lá? Você vai ver ali a resposta correta, letra B. Tranquilo? Beleza? Valeu, galera. Grande abraço.